Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estaremos aqui para falar sobre isomeria, ou seja, existe vida após as classes funcionais. Existe. Porém, você precisa saber das classes funcionais, você precisa identificar as classes funcionais bem como da nomenclatura desses compostos para saber operar sobre a isomeria. Então, é fundamental, é absolutamente necessário que você compreenda todas as 25 classes funcionais. Professor, não aguento mais isso, mas já passou, né, galera? Passou lá, você já aprendeu, você já sabe tudo e agora você vai aplicar esse seu conhecimento em funções, na verdade em isomeria e em outros assuntos que virão aí, beleza? Mas para a gente aprender sobre isomeria, para a gente conhecer mais o que é isso dentro da química orgânica, que vai cair uma questão no Enem, isso é com certeza, e se você quiser acertar essa questão lá no Enem, fique aqui, já pegue lá o seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua xícara de café e vamos aprofundar no conteúdo. Eu falo de Altamira, no estado do Pará, no meio da Amazônia brasileira e vocês já sabem, as margens do majestoso Rio Xingu. O coelho branco demonstra no mundo de Alice, mas também na Matrix, uma falha no sistema. E a organização dos compostos orgânicos determinada pela IUPAC a partir da complexidade dos arranjos nas cadeias carbônicas também tem uma falha. A esta falha nós chamamos de isomeria. A isomeria é para tentar consertar um erro no sistema da IUPAC, que aqui é traduzida por nós como coelho branco da química orgânica. Então, galera, nós vamos dividir esta aula em duas, tá? Nós vamos estudar inicialmente no primeiro vídeo uma parte da isomeria que se chama isomeria plana. E, aliás, é assim que a isomeria é dividida, tá? Isomeria plana é a primeira parte que nós vamos estudar. E depois nós vamos estudar a isomeria espacial, tá? Então, nessa primeira parte de isomeria plana, no outro vídeo que nós vamos assistir, que eu vou postar para vocês posteriormente, será então de isomeria espacial. Então, para a gente entender melhor este conteúdo, vamos então, agora que definimos e dividimos melhor aí o assunto sobre isomeria, agora nós vamos verificar então a isomeria plana. Vamos lá. Isomeria plana é dividida em isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de posição, metameria e tautomeria, tá? Então são 5 tipos de isomerias aí, consideradas como isomerias plana. Nós vamos ver cada uma delas, dando exemplo de cada uma e verificando como é que a gente pode identificar isso e se cair no Enem, como é que eu vou conseguir identificar lá e me sair bem, beleza? Então, iniciando aqui o nosso assunto, vamos então aqui mostrar para vocês no nosso holograma, já passando aí para vocês, a isomeria plana. Então, nós temos aqui esses dois compostos, tá? E aliás, os dois compostos estão aparecendo aí e eu já vou estabelecendo enquanto eles aparecem aí para vocês o conceito de isomeria. Então, o que é isomeria de fato? Isomeria é quando eu tenho compostos diferentes. Então aqui, olha, vocês estão olhando os dois aqui e obviamente eles são diferentes, tá? Já dá para ver que eles são diferentes. Então eu tenho dois compostos diferentes, duas moléculas diferentes
Porém, se eu estabelecer aqui a fórmula molecular dos dois, aí vocês são fera, vocês já sabem como fazer a fórmula molecular, como verificar a fórmula molecular. Então, vamos estabelecer já aqui para vocês. Então, se eu estabeleço a fórmula molecular dos dois compostos, eu vou ver o quê? A fórmula molecular é igual. Então, quando eu tenho compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, esses compostos são, então, isômeros. Agora, eu preciso identificar que tipo de isômeros eles são. Então, vamos ver aqui, ó. O que está acontecendo nesses compostos? Eu vou lá e vou definir, primeiro assim, professor, como é que eu sei que eles são compostos diferentes? Aí tu precisaria dar o nome do cara, né? Se tu estabelecesse o nome do cara, tu já ia verificar. Mas só vendo também, tu já sabe que eles são diferentes, né? Se tu for fera em química orgânica, tu já olha aqui e já identificou. Mas se tu ainda tem alguma certa dificuldade, então dá o nome do cara. Então, se eu for dar o nome deste primeiro composto aqui, eu vou ter, então, o butano, beleza? Muito utilizado como gás de cozinha, vocês já sabem disso. Fórmula molecular do cara aí aparecendo, então, C4H10. Eu estou falando para vocês, galera, eu vou verificando aqui no meu computador, né? Aqui, sempre passando as informações para vocês aí no holograma. Então, eu tenho o butano C4H10 e como isômero desse cara, né, apresentado aí para nós, eu tenho então o 2-metilpropano. Fórmula do 2-metilpropano, C4H10 também. Se eu for verificar ainda, esses caras, os dois são hidrocarbonetos, ou seja, são formados somente de carbono e hidrogênio. Então, o que diferencia esses caras? A função diferencia eles? Não, a função não diferencia. E se eu for visualizar mais a fundo, eu vou ver então que o que está diferenciando esses caras, já que eles têm a mesma fórmula molecular, é o que? A cadeia. Beleza? Então, vamos ver. A cadeia desse primeiro aqui é aberta, é uma cadeia normal, e é uma cadeia saturada, ou seja, somente ligações simples e ainda poderia dizer que ela é homogênea, tem somente carbonos e hidrogênio, porque o hidrocarboneto eu nem precisava falar disso para vocês, mas abordando aqui. O outro cara então, a cadeia dele é aberta, é uma cadeia também saturada, uma cadeia também homogênea, posto que é um hidrocarboneto, mas a diferença aqui é que essa cadeia então é ramificada. Então, um tem uma cadeia normal, o outro tem uma cadeia ramificada. O que diferencia? A cadeia. Por isso, eu posso dizer, então, que essa isomeria, especificamente, é uma isomeria de cadeia. Beleza, galera? Entenderam isso daí? Compostos diferentes, mesma fórmula molecular, modificando apenas a cadeia, posto que a função é a mesma. Isomeria de cadeia. Isomeria plana de cadeia. Vamos ver o outro, então, passando aqui o nosso holograma. Então, no outro tipo de isomeria, eu tenho, então, agora aí um aldeído, já consegui identificar, por isso que é importante entender função, tá vendo? Se tu não entende função, tu já não iria conseguir identificar que isso daqui, então, é um aldeído. E o outro cara aqui para nós é o quê? O outro cara é uma cetona. Tá? Essa cetona, muito utilizada, por exemplo, para tirar esmalte de unha, ela é o quê? Um solvente orgânico, por isso que dissolve o esmalte feito de hidrocarboneto, que é a base de petróleo. Beleza? Então, tenho aqui um aldeído, tenho do outro lado uma cetona. Aqui eu tenho um propanal, porque é um aldeído com 3 carbonos. Então, a fórmula molecular desse cara é C3H6O. E o da cetona eu tenho uma propanona. Fórmula molecular desta cetona, C3H6O. Ou seja, mesma fórmula molecular, compostos obviamente diferentes, aldeído e cetona, propanal e propanona. Eu tenho aqui uma diferença na função, já identifiquei isso de cara. Logo, essa isomeria é uma isomeria de função. Uma isomeria plana de função. Muito fácil, né, galera? Tá tranquilo aqui. Então, vamos para o outro para ficar tudo muito tranquilo para nós. Então, passando aqueles lá, mostrando um outro agora, nós temos aqui o buteno,
um hidrocarboneto com ligação dupla e eu tenho do outro lado agora aqui um but2eno, também hidrocarboneto com ligação dupla, ou seja, um propeno, quer dizer, desculpa, ou seja, eu tenho aqui um alceno e do outro lado também um alceno. Se eu for verificar na cadeia dos dois, eu tenho cadeia aberta, cadeia normal, cadeia insaturada com ligação dupla, cadeia insaturada com ligação dupla, cadeia homogênea, posto que é hidrocarboneto. Então, os dois são hidrocarbonetos. O que está diferenciando aqui? Não tem diferença na cadeia, não tem diferença na função, né? Não tem diferença aparente desses caras. Mas se eu for verificar profundamente, eu vou verificar aqui que eu tenho uma mudança na posição da dupla ligação. A dupla ligação no buteno está no primeiro carbono e a dupla ligação no but2eno, obviamente, está no segundo carbono. Logo, o que eu tenho aqui são isomeria de posição. Beleza? Isomeria de posição, ou melhor, isomeria plana de posição. Eu tenho apenas uma mudança na posição da insaturação. Beleza, galera? Tranquilo até aí, né? Eu poderia ter ainda uma mudança na posição do grupo funcional, aí não seria um hidrocarboneto, mas pode ocorrer uma mudança na posição da hidroxila, no álcool, uma mudança na posição da carbonila, na acetona. Tudo isso pode provocar isomerias de função. Desculpa, isomeria de posição. Então, isomeria de posição pode ser descoberta a partir da posição do radical. Galera, professor, o que está acontecendo? Que o senhor está se atrapalhando? Vocês estão ouvindo? Desde que a gente começou o vídeo, tem um bem-te-vi cortejando uma bem-te-via aqui perto e ele não para de cantar. Vocês estão ouvindo isso? Enfim, deixa o bem-te-vi namorar então, né? Em paz. Namora, bem-te-vi, enquanto a gente estuda por aqui. Tranquilo. Avançando no nosso conteúdo então. Então, isomeria de posição é marcada pela posição do radical ou posição da insaturação, ou ainda posição do grupo funcional, aí ele não seria um hidrocarboneto, poderia ser outra função, poderia ser uma acetona, um álcool, ainda um fenol, enfim, né? Não vou ficar aqui debatendo qual função, pode ser qualquer uma que eu troque o grupo funcional, eu posso então ter uma isomeria de posição, beleza? Esse bem-te-vi me atrapalhou todo, mas ainda faltam duas. Vamos lá verificar essas duas então. Então, galera, nós temos ainda a isomeria de compensação, ou também conhecida como metameria. São a mesma coisa, são sinônimos. Então, na metameria também eu tenho uma mudança na posição, assim como na isomeria de posição. A diferença aqui é que a mudança na posição é do heteroátomo, que pode ser o enxofre, pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio. Sendo heteroátomo, mudando de posição, eu tenho então uma metameria, ou isomeria de compensação. Então, como primeiro exemplo, eu tenho aqui para vocês o etoxetano. Etoxetano, que tem a fórmula molecular, então, C4H10O. E do outro lado, como seu isômero, eu tenho o etoxpropano. Etoxpropano, eu tenho a fórmula molecular C4H10O. Também, mesma coisa. São compostos diferentes? Obviamente são. Mesma fórmula molecular? Sim, já vimos aqui. Então, eles são isômeros. Como a única mudança é a mudança na posição do heteroátomo, eu tenho então uma metameria ou isomeria de compensação. Ponto. Acabou. Fechou. Beleza, galera? Muito fácil isso. E por último, nós temos então a tautomeria. Na tautomeria, muito aluno se confunde aqui, muita gente acha difícil, mas não tem nada difícil, também é muito fácil e, aliás, eu acho inclusive mais fácil que as outras. Mas vamos lá. Então,
já está aparecendo para vocês, eu tenho primeiramente um aldeído e do outro lado eu tenho um enol. Então, o meu aldeído é o que? O etanal. E o meu enol aqui é o meu etenol. Então, fórmula molecular dos caras. Eu tenho então C2H4O do aldeído e do enol C2H4O também. Então, mesma fórmula molecular, eu tenho aqui compostos diferentes, então eles são isômeros. Professor, não seria aqui a isomeria de função, posto que eu tenho funções diferentes? Sim, se eu não tivesse um fator importantíssimo aqui. O que eu tenho é uma reação que nós chamamos reação em equilíbrio, onde eu tenho uma seta. Por exemplo, se eu pego, vou dar um exemplo para vocês. Se eu pego este etanol, que é um aldeído, coloco ele dentro de um recipiente e vou passear, vou andar pelo parque, enfim. Quando eu voltar, esse aldeído ele reagiu e se converteu em um enol, se transformou em um enol. Ele passou a ser um enol a partir da reação. O enol aqui é o etanol, né? O etanol, desculpa. Então, esse etanol, ele também vai reagir numa reação inversa e se converter no aldeído. Chega um momento que a velocidade média das duas reações, a reação direta e da reação inversa, passam a ser a mesma. E aí, quando isso ocorre, eu vou olhar dentro do recipiente e eu tenho basicamente a mesma quantidade de aldeído e de enol. O que ocorreu aqui foi uma reação do aldeído depois do enol e eles entraram em equilíbrio, de forma que eu tenho os dois compostos dentro do recipiente. Como esses compostos não são o mesmo, eles são isômeros, porque têm a mesma fórmula molecular, eu digo que o que ocorreu aqui foi uma tautomeria. Beleza? Professor, como é que eu faço para identificar isso, meu Deus? Primeiro, muito fácil. Ou eu tenho aqui a reação direta e a reação inversa, né? Indicando aqui que eles são tem uma reação de equilíbrio. Ou também um cara pode te dar pista lá na questão, dizendo que a velocidade média da reação de um é igual à velocidade média da reação inversa, entrando em equilíbrio, dizendo que ocorreu equilíbrio. Também tu já vai sacar aí. Mas também eu posso concluir pelas funções. Geralmente, quando eu tenho um aldeído e um enol, ou um aldeído e uma cetona, ou uma cetona e um enol, eu tenho aqui uma tautomeria. Geralmente isso ocorre, tá? Nem sempre, mas geralmente será. Então, quando tu vê aldeído e enol, aldeído e cetona, ou cetona e enol, ou cetona e aldeído, já desconfia, porque pode ser uma tautomeria. Beleza, galera? Muito fácil todas essas funções aí. Nosso amigo BenTV aqui, novamente cantando para nós, mas enfim. Então, a próxima aula será então sobre funções, ou melhor, isomerias espaciais. São duas, são um pouco mais complexas, por isso terá um vídeo especificamente para ela. Mas isso já é uma outra história, a gente se encontra lá. Não esqueça de curtir o vídeo, de assinar o canal, deixar seu like e seus comentários com dicas e sugestões para nós. E compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. E até lá, falou!